Vamos dar início a mais uma aula que tem como título O Encontro Comigo. Quem sou eu? A aula de hoje, aula interdisciplinar, trará várias leituras de textos verbais, trará a leitura da mitologia grega. Nós iremos caminhar pela história, pela psicologia, pela análise profunda do eu, pelo planejamento pessoal, a fim de trilhar um projeto de vida, um projeto pessoal, um projeto no qual as disciplinas podem caminhar juntas e no qual o indivíduo pode atuar na sua própria vida através do autoconhecimento e através da vivência em sociedade e da aprendizagem diária e na construção do saber que se faz mediante ao entendimento científico, que é o que nós faremos juntos aqui. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que o projeto de vida aqui é você. Você é o seu maior projeto de vida. Para isso, nós iremos trabalhar algumas palavrinhas que eu jogarei para vocês aí hoje. Essas palavrinhas que estão aí na tela: identidades, autobiografias, vida, relações, textos, narrativas, autoconhecimento, desejos, talentos, juventudes, multimodalidade, em construção. São palavras que podem parecer que estão soltas, mas que na realidade são palavras que dialogam entre si no nosso cotidiano e na construção do nosso eu, de quem nós somos. Caminhando um pouco mais, eu gostaria de ler um texto de Clarice Lispector que tem como título Se Eu Fosse Eu. Quando eu não sei onde eu guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, sentir. Não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início, se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. Se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas de loucura da festa, que seria, teríamos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos, enfim, em pleno, a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase, de alegria pura e legítima, que mal posso adivinhar. Não, acho que já estou de algum modo adivinhando.
porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Percebam que no texto, a escritora, esse texto é uma crônica, e a escritora, ela bola estratégias e questionamentos que estão para nossa vida. Na verdade, são questionamentos que a gente se faz assim: quem sou eu? Não esse se eu fosse eu. Mas muitas vezes nós nos perguntamos: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Mas Clarice, ela vai ser um pouco mais profunda. Ela se pergunta se ela fosse ela mesma, se nós pudéssemos ser aquilo que realmente somos. Então, analisando o texto mais profundamente, as pessoas são o que realmente gostariam de ser na vida? Será que nesse sentido a autora sugere que o ser humano vive uma vida de mentira? Será que nós vivemos uma vida de máscaras, de fingimento? Ou será que nós nos arriscamos a ser quem nós realmente somos ou gostaríamos de ser? E aí eu acredito que já mais lá para o final, Clarice ela sugere que na verdade, se nós fôssemos quem realmente somos, porque ela coloca: se eu fosse realmente quem sou, talvez eu terminasse presa, talvez eu terminasse... E aí ela sugere que viver é perigoso. Viver seria perigoso. Então, para isso, qual é a sugestão da aula de hoje? A sugestão é que a gente possa aprofundar duas palavrinhas, que é o autoconhecimento e o autocuidado. E o que é isso? O que é esse autoconhecer e esse autocuidar, né? E aí eu coloquei alguns tópicos aí para a gente poder analisar um pouco, né, e discutir um pouco aqui. Essa busca contínua de compreensão de si mesmo, né? Que o texto bem fala sobre isso, né? Quando nós compreendemos quem somos, pouco importa o que o outro fala sobre o que nós somos. E aí vai para esse segundo tópico, né? A gente se aceita da forma que nós somos. E aí a gente se valoriza. E quando a gente se valoriza, a gente entende o papel que a gente ocupa diante da sociedade. E aí fica muito mais fácil a gente entender assim: poxa, eu tenho esse talento e eu vou me dedicar a ele. Eu vou me dedicar a esse talento para que eu possa construir saberes, conceitos, dentre outras coisas. E aí eu confio em mim mesma, né? Cresço em situações adversas com resiliência e autonomia, traço objetivos claros com planejamento, né? Então, aquilo que eu falei no início da aula, né, aqui, é um projeto de vida que todo mundo deveria ter, que todo mundo deveria traçar, mas que muitas vezes a gente não se propõe porque a gente não se autoconhece. E esse texto de Clarice, né, ele já traz essa fundamentação. Veja que um texto escrito, né, na segunda metade do século XX, mas tão rico até os dias de hoje. Palavrinhas que Clarice talvez não tivesse nem contato ainda, mas que ela sabia que tais sentimentos já eram tão valiosos para serem olhados por nós, né? Aprofundando um pouco mais, eu gostaria de colocar essa imagem aí para vocês e a gente analisar essa frase. Narciso acha feio o que não é espelho. Vejam que tem vários homenzinhos aí, né? Vários homens olhando para si mesmo com vários espelhos e eles não conseguem se olhar, mas apenas olhar para si mesmo. Essa imagem faz referência ao mito de Narciso, que eu vou explicar um pouco mais adiante. E aí a gente vai ter o mito de Narciso mais uma vez aí, né? O Narciso pintado, o Narciso moderno pintado com um tablet na mão, né? Olhando só para si também.
fazendo referência a uma tela, a uma pintura, certo? A mesma frase, Narciso acha feio o que não é espelho. E aí, gente, o mito de Narciso, Narciso que foi filho da deusa Liríope e do deus Cefiso, era uma das criaturas mais belas do mundo, né? E muitas se apaixonavam por ele. Na verdade, todas se apaixonavam por ele, mas ele rejeitava todas. Todos que se apaixonavam por ele, ele rejeitava. E aí, em uma dessas narrativas, a deusa Ártemis, cansada de ver o sofrimento de tantas criaturas ignoradas pelo homem mais bonito, né, resolveu puni-lo, fazendo com que ele se apaixonasse por ele mesmo, por seu próprio reflexo. Então, um dia, aos 16 anos de idade, Narciso passeava pelos arredores da cidade de Téspia, quando parou diante de um lago cristalino. Quando ele olhou para a água e se deparou com seu próprio reflexo, imediatamente Narciso se apaixonou por ele mesmo, né? E aí, a triste impossibilidade do encontro consigo mesmo, e por ser tão belo, trouxe um sofrimento tão grande que Narciso chegou a morrer. Naquele lugar nasceu uma bela flor, Narciso branco. E aí o mito nos coloca justamente essa frase: Narciso acha feio o que não é espelho. Narciso que só conseguia olhar para si mesmo, para o seu próprio reflexo. E o que é que a gente consegue enxergar disso aí? O autocuidado, vamos dizer, o autoconhecimento fez com que Narciso não conseguisse olhar para o outro, mas sim apenas para ele mesmo. Então, o autocuidado não quer dizer que a gente precise ou tenha que se tornar egoísta ou egocêntrico, estar no centro do universo, mas sim, a gente precisa se autoconhecer para entender onde estão os nossos talentos, assim como os nossos defeitos, bem como onde a gente pode crescer e melhorar para se tornar um indivíduo atuante dentro da sociedade e um indivíduo que ajuda as outras pessoas, solidário, que ajuda as outras pessoas também a atuarem dentro da sociedade. Entende? O próximo autorretrato que eu vou colocar aí na imagem é o autorretrato As Duas Fridas. Percebam que o primeiro foi o autorretrato de Narciso, né? Que vai trazer justamente essa questão do egocentrismo. E agora eu vou trazer esse autorretrato As Duas Fridas. Frida, ela é conhecida por pintar muitos autorretratos. As pinturas de Frida são reconhecidas por apresentarem suas cores alegres, vibrantes, que retratam sua vida em momentos festivos, a família e amigos. Porém, também são reconhecidas por seus autorretratos e por seu conjunto de obras que marca seu estado permanente de sofrimento em virtude das dores físicas e das traições amorosas que ela viveu durante toda a sua vida. Frida sofreu um acidente de ônibus que a deixou doente para a sua vida toda, durante sua vida toda. Isso fez com que ela retratasse isso em sua obra muito bem. Então, Frida pintou inúmeros autorretratos. Como nós estamos falando do autoconhecimento, eu trouxe esse autorretrato As Duas Fridas para a gente falar um pouquinho sobre ela. E aí eu trouxe alguns questionamentos. O que você diferencia nessas duas Fridas? Nós temos duas Fridas aí. Uma Frida a gente tem com o coração aberto, sangrando, pingando, sangue pingando, a mancha de sangue na saia branca,
né? Isso, a tesoura na mão. Na outra Frida, a gente tem o mesmo coração, mas já o sangue já não está lá na mão, né? Essa nuvem por trás da Frida diz muita coisa. As duas estão de mãos dadas, né? O que diz muita coisa também. O olhar da Frida, ela está para o observador, o leitor, né? E aí, o que as conecta? É outra pergunta que eu faço para vocês e eu sugiro a vocês que respondam nos comentários. Qual é o sentimento que essa obra comunica? Então, é um desafio que eu faço para quem está me assistindo. Podem responder nos comentários para que a gente possa dialogar um pouco, tá? E tá aí a obra de Frida, né? Mais adiante, a gente vai trabalhar algumas selfies, né? Trabalhamos os autorretratos e agora eu queria trazer um pouquinho para a atualidade. Temos algumas selfies e eu gostaria de falar sobre os sentimentos que essas selfies podem nos trazer. Eu fiz uma brincadeira aqui em casa e pedi para que minha filha mais velha, o meu marido e eu pudéssemos interpretar cada selfie, o que essas selfies nos diriam em apenas uma palavra. E aí foi interessante que cada um disse uma palavra. Nessa primeira selfie, né, que eu titulei essa brincadeira como peças de nossa história, né? A primeira selfie da peça de nossa história. Tem esse rapaz aí, né, que é um médico ou um trabalhador, né, da saúde em tempos de pandemia, com o equipamento na cabeça e o rosto sério, né, o semblante sério. E aí foi interessante que a minha filha falou: mamãe, eu vejo trabalho. O meu esposo falou sofrimento e eu falei tristeza. Vejam que cada um teve um olhar. A segunda selfie, a minha filha falou amizade, o meu esposo falou alegria e eu falei relacionamento. Então vejam que tá bem parecido ainda também, né? A terceira selfie, minha filha falou medo, meu esposo falou aventura e eu falei coragem. Cada um em situações diferentes, mas vejam que os autorretratos, eles vão passar para quem está lendo uma coisa, para quem tirou uma emoção, e cada um vai ter uma análise daquilo ali, né? Então, assim, a ideia era que a gente pudesse mostrar como alguém se vê e como os outros lhe veem, né, em determinadas situações. Essa era a ideia. Então, as representações da vida, como é que elas podem ser, né? A selfie, por exemplo, ela representa uma vida real, uma vida ideal, uma vida inventada, uma vida fictícia. O que é a selfie hoje? Quem somos nós naquela imagem, naquela fotografia? Qual é o comportamento que está escondido, né, por trás daquela quantidade de selfies compartilhada, né? O que eu intenciono em representar e o que as pessoas percebem de mim? Eu consigo exercitar empatia quando eu olho para o outro? Né? Será que quando eu falo do outro, eu também não estou falando de mim? Então, tudo isso são representações de uma vida. A aula de hoje teve justamente a intenção de trabalhar quem sou eu, quem é o outro e como nós podemos construir uma sociedade, o eu e o outro em mim, para que assim nós possamos construir uma sociedade justa, uma sociedade que possa refletir os seus papéis, uma sociedade que possa estar sempre unida, estar sempre disposta a mudar. E para terminar, eu queria ler um poema de Paulo Leminski, Contra Narciso. Em mim eu vejo outro, e outro, e outro, enfim dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas,
O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, estou nele, em nós, e só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos sós. Então, essa é a ideia da aula. Mesmo que estejamos sós, que estejamos em nós, em mim, em vocês, em todos. O autoconhecimento é fundamental para que possamos ser sempre outro. Até a próxima aula.